senhores telespectadores, estamos de novo nos Açores. Os Açores são realmente uma das regiões com uma história mais interessante e que eu acho que nunca é demais insistir na história açoriana, até por isto é uma das poucas histórias que nós conhecemos com todo o pormenor. Quando os portugueses chegam aqui aos Açores, é nos meados do século XV, nessa altura já existe a escrita, está a aparecer a imprensa, os documentos são arquivados, portanto nós, pode-se dizer, hoje sabemos tudo sobre a história dos Açores. E isso não acontece em muitos capítulos da história de Portugal, em que temos que nos fiar em conjecturas, em possibilidades, se calhar foi assim, uns dizem que foi de uma maneira, outros dizem que foi de outra. Aqui não, aqui há os documentos. E justamente os documentos levantam um problema, só foi levantado já no nosso século, mas o problema é este. Durante muito tempo, quando eu andava na escola primária, aprendia-se: quem descobriu os Açores foi o Gonçalo Velho Cabral, que o infante Dom Henrique mandou e que povoou a Ilha Santa Maria. Depois da Ilha Santa Maria passou-se à Ilha São Miguel. Bom, depois começou-se a dizer, mas isso não pode ser verdade, porque realmente o Gonçalo Velho só vem para a Ilha de Santa Maria cerca de 1440. Devo dizer, para quem não estiver dentro disto, há aqui uma data que é absolutamente fundamental, e essa toda a gente aceita. Em 1439, o infante Dom Henrique mandou pedir ao rei, é claro, o rei nas aldeiras era Dom Afonso V, mas quem mandava era o regente Dom Pedro, mandou-lhe dizer o seguinte: eu já mandei lançar gado nas 7 ilhas dos Açores. Reparem que isto tem graça, porque elas não são 7, são 9, só que nessa altura ainda não se sabia que havia as Flores e o Corvo, o grupo ocidental. Portanto, o grupo oriental e o grupo central são 7 ilhas. Sabia-se muito bem que havia as 7 ilhas. O infante Henrique dizia que já tinha mandado lançar gado nessas 7 ilhas e agora pedia licença para as mandar povoar. Isto é em 39. Em 39 o rei diz: sim senhor, pode povoar. Portanto, a presença europeia nestas ilhas é posterior a 39, naturalmente. O infante Dom Henrique não era muito homem para perder tempo. Naturalmente, logo no ano seguinte, 1440, deve ter mandado para aqui os primeiros colónios. Agora, é verdade uma coisa: muito antes disso, mais de 100 anos antes disso, já as ilhas aparecem desenhadas por cartógrafos genoveses, cartógrafos de Maiorca, nas Baleares, cartógrafos italianos, várias regiões. Aparecem as ilhas dos Açores. É claro, muito mal, não estão neste sentido leste-oeste que eles têm, mas norte-sul, e não são as 9 nem as 7, é uma fantasia completa, mas vê-se que eles sabiam que por aqui havia ilhas. Então diz-se, os portugueses não descobriram nada, visto que os cartógrafos do século XIV já sabiam que havia ilhas. Esse ponto é para examinar com um bocadinho mais de atenção, não é? Vamos lá ver quando é que as ilhas aparecem. Realmente há um mapa que é a Carta Pisana. A Carta Pisana é de 1310, mais ou menos. Depois há o mapa do Cariano, pode ser de 1315, coisa assim. Depois há o Portolano Visconti, esse está assinado, é de 1311. Em todos esses mapas não há ilhas dos Açores. São mapas do século XIV e não tem nada que ali represente os Açores. Bom, mas a partir, depois há o Angelino del Ordo, que é de 1325 e já lá vêm. Depois há o chamado mapa do Ulcer, que é de 1439, já lá vêm.
Depois há o Atlas Mediceu, que é um monumento de cartografia, que é já de 1351, e lá estão elas. Reparem como é curioso. Até 1320, os mapas dos cartógrafos de Maiorca, de Génova, de Veneza, não têm Açores. Depois de 1320 e tal, passam a ter Açores. O que é que acontece entretanto? Bom, isso deu muito que pensar, que aconteceu qualquer coisa aqui, fez com que eles vissem as ilhas. Bom, e devo a um sábio açoriano, o professor Rui Forjás, que em fevereiro de 1988, eu tinha vindo aqui fazer um programa, e disse-me isto: é que de facto aconteceu qualquer coisa muito importante em 1322. Em 1322 há uma espantosa erupção vulcânica, ainda deixou cicatriz. A cicatriz, as caldeiras dos vulcões, são a Lagoa das Sete Cidades. Esses vulcões enormes atiravam para o céu, mas viam-se até quilómetros, nuvens de fumo, de lava, de cinzas, que depois caíam, espalhavam-se numa zona de dezenas ou talvez centenas de quilómetros, aquela chuva de cinzas. E, portanto, viam-se extremamente ao longe, porque vias aquela chaminé de fogo gigantesca. Agora reparem, é nessa altura que nasce a lenda do Mar Tenebroso. O Mar Tenebroso diz que era um sítio onde o mar fervia em caixão, é um sítio onde o céu eram cinzas, choviam cinzas. Tudo isto são erupções vulcânicas. Bom, e é a partir daí que as tais ilhas passam a apresentar-se nos mapas. Quer dizer, quem descobre as ilhas não são nem genoveses, nem maiorquinos. Quem descobre as ilhas são os vulcões. Estou a dizer isto porque acho isto importante. São os Açores que se fazem descobrir a si próprios. Vendo-se ao longe. O que é que vêem tão mal, que realmente desenham-nos pessimamente, assim, umas coisas assim, não tem semelhança nenhuma. Bom, é possível também que as avistassem, porque havia no século XIV, e ao contrário que julgam, há muita gente que julga que no século XIV eram mares completamente desertos. Estão completamente enganados. Este mar era muito navegado porque havia um intenso tráfico comercial entre a Coroa de Aragão e o Reino de Fez. O Reino de Fez, o Reino de Marrocos, e os navios saíam do Mediterrâneo, davam a volta à África e até lá abaixo. Havia até tratados de comércio. Há um tratado de comércio do ano de 1309 e já um tratado muito elaborado, um tratado que diz que as mercadorias de Fez para a Catalunha têm um desconto de 20% dos impostos, em um tratado em que diz que os navios catalães ficam dispensados do direito de naufrágio. Isso é muito importante porque na Idade Média há um direito que é este: se o navio naufraga, os povos das margens têm o direito a ficar com tudo, a ficar com os destroços do navio, a ficar com a carga que ele levava e até a ficar com os marinheiros que porventura se salvassem e que eram escravos. Isso era o direito de naufrágio. Ora bem, em 1309 há um acordo entre o Reino de Aragão e o rei, o imperador de Marrocos, a dizer: entre os nossos dois países não se aplica direito de naufrágios.